Muito boa noite, estamos ao vivo para mais uma aula da Semana do Autoconhecimento. Rafa Tarso aqui e é uma grande alegria receber você mais uma vez nessa noite que será uma noite extraordinária. Olha só, nessa noite, como todas as outras noites, eu quero pedir atenção completa sua. E por quê? Porque nessa noite nós vamos mergulhar num conteúdo que, se você entender ele de maneira profunda e correta, eu posso te afirmar que a sua vida vai começar a experimentar de uma grande transformação a partir de hoje, ok? Papel e caneta na mão, eu sempre vou pedir para você se preparar para as nossas aulas. Pega um papel, pega uma caneta para você anotar os principais princípios e insights que eu vou liberar hoje para você. Se possível, procure agora um lugar reservado, onde ninguém vai te incomodar. Se você tiver um foninho de ouvido, melhor ainda, porque eu vou conseguir... você vai conseguir focar ainda mais na nossa aula de hoje, ok? Ontem foi uma aula extraordinária. Quem estava aqui na aula de ontem, digita eu aqui no chat. Ontem, nós tivemos uma aula aqui sobre bloqueios emocionais. E no final da aula de ontem, eu apliquei uma técnica ao vivo de ressignificação em bloqueios emocionais. Se você não conseguiu acompanhar a aula de ontem, ela ainda está salva. Permaneça no nosso grupo do WhatsApp, tá? Lá a gente sempre vai mandar os nossos replays das nossas aulas, mas aqui no meu canal do YouTube você também pode acessar a aula de ontem, porém, não demore a assistir os replays. Por quê? Eles não vão ficar disponíveis por muito tempo, tá? Então ontem foi uma aula de bloqueios emocionais. Eu te mostrei que os bloqueios estão presentes na vida de todo ser humano. Não existe nenhum ser humano sem bloqueio, nenhum sequer. Ontem eu praticamente desenhei ali na nossa lousa como identificar, ou uma das maneiras de identificar os bloqueios emocionais. E no final da aula nós tivemos um momento ímpar e poderoso, tá certo? Eu encorajo você que não assistiu a aula, a assistir a aula de ontem, ok? Bom, como eu gosto sempre de pedir, você vai deixar o seu like agora, tá? Você que chegou e não deixou o seu like, eu quero que você toque no xizinho aí do chat, feche o chat, se você está assistindo pelo seu celular, vai lá e deixa o seu like. Eu vou dar aula para você até domingo, ok? Então impulsiona essa live, compartilha, para que a gente possa trazer o máximo de pessoas e viverem essa transformação juntamente conosco aqui, ok? Olha só, eu quero reafirmar para você que desde a primeira aula, todos nós temos a plena capacidade de sairmos do nosso estado atual, ou seja, aonde você se encontra hoje, e caminhar rumo ao seu estado desejado, que é aquilo que eu chamo de vida extraordinária, ou abreviação VEX. Foi por isso que eu estruturei o método VEX, que é a abreviação de método vida extraordinária. Inclusive, amanhã eu vou revelar o método VEX, ok? Amanhã eu vou abrir o método VEX. A aula de amanhã, na verdade, é uma das aulas mais importantes da semana. E por quê, Rafa? Porque amanhã eu vou falar sobre os 4 pilares de maneira intencional e específica. Lembra dos 4 pilares? Mental, emocional, comportamental e espiritual. Se você investir nos 4 pilares, não tem como a sua vida não romper. Então amanhã eu vou abordar os 4 pilares de maneira específica. Amanhã também eu vou trazer os principais princípios e chaves para você prosperar em todas as áreas da sua vida. Tem alguém querendo prosperar aí? Digita aqui no chat, eu. Digita eu. Amanhã eu vou trazer as principais chaves que me fizeram prosperar, que tem feito os meus alunos prosperar e também vai fazer você prosperar. E amanhã também, no final da aula, eu vou abrir o método VEX. Você vai conhecer toda a metodologia, os presentes que eu separei para cada membro dessa turma, e você vai descobrir como se tornar um mentorado meu, onde você vai caminhar comigo durante um ano inteiro dentro do método VEX. Por que eu estou falando isso? Eu tenho feito esse alinhamento com vocês desde segunda-feira. O fato é, querido, se eu construir uma vida extraordinária, se milhares de pessoas têm construído uma vida extraordinária, você também pode. Então digita aqui nesse chat, se um pode, todos podem. Se um pode, todos podem. Digita aí, não fica inerte não. Se um pode, todos podem, ok?
Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje então. Presta atenção. O fato de você ou não ter nascido em uma família como se diz, uma família estruturada, em berço de ouro, não impede você de construir uma vida diferente da vida que os seus familiares teve. Não impede você de construir uma vida extraordinária. Se você nasceu numa família privilegiada, maravilha. Para você o processo, ele vai ser mais rápido. Talvez as amarras, os bloqueios são menores. Mas se o seu caso é como o meu, eu nasci numa família desestruturada, ou seja, eu não nasci em berço de ouro, eu quero te dizer, querido, que essa jornada que eu estou propondo para você, ela vai te dar todas as condições e possibilidades para você viver uma grande transformação e romper em todas as esferas. Aquilo que eu te disse no primeiro dia, eu quero reafirmar. O seu passado não te define. O seu passado, ele só vai te definir se você permitir. E a partir de tudo que eu estou te ensinando, os seus olhos estão se abrindo para que cada vez mais você tome uma trajetória diferente da trajetória que você veio, que te trouxe até aqui, e que não trouxe os resultados favoráveis. Agora, por que eu estou te dizendo isso? Porque uma das coisas que eu mais escutei na minha vida, ainda escuto, são pessoas dizerem que a vida é injusta. Não, a vida é injusta, Rafa. Por quê? Porque a vida sorri para uns e fecha a cara para outros. A vida é injusta porque pessoas nascem com privilégios e outras não. Deixa eu te falar uma coisa. Eu concordo em partes com isso. Porque existem coisas que você não pode escolher. Você não pode escolher em qual família nascer. Simplesmente nasceu. Eu poderia escolher nascer numa família estruturada? Não. Mas a família pela qual eu vim a este mundo foi a família que me trouxe à luz, ou que me trouxe nesse mundo. Eu não tive escolha, porém, eu sempre poderei decidir o que fazer diante das situações que eu não tinha controle. Como eu te disse, eu não tinha controle sobre a morte do meu pai, sobre o assassinato do meu pai, mas eu sempre estive no controle em como reagir diante desse episódio trágico que a vida apresentou para mim. Sempre será sobre autorresponsabilidade, sempre será sobre você entender que os seus resultados serão frutos das suas decisões, por mais que hajam coisas que não estavam sob o teu controle, mas que você terá que reagir de uma maneira correta. Então, eu entendo que há pessoas que nascem com mais privilégios do que outras, mas a pergunta é, o que isso muda na sua vida? O que adianta eu ficar olhando para a pessoa e dizer, mas ele nasceu com mais privilégios do que eu. Ok, o que isso muda na minha vida? Nada! Se ele nasceu com mais privilégios que eu, maravilha. Por exemplo, os meus filhos hoje, eles nasceram em berço de ouro. Porque os meus filhos nasceram num ambiente já estruturado, com pais, com as emoções, a mentalidade estruturada, num lar estruturado, num lar próspero, com a educação correta. Os meus filhos nasceram em berço de ouro. Isso é uma vantagem para eles, mas eu não nasci em berço de ouro. A minha esposa não nasceu em berço de ouro, querido. Inclusive a minha esposa viveu uma situação na infância dela que era pior do que a minha, porque lá em casa não tinha nada sobrando. Era escassez, na casa dela era tudo faltando. Para você ter uma ideia, minha esposa, ela conta que quando ela era mais nova, e eles são em 6 irmãos, muitas vezes eles tinham que sair na vizinhança, eles moravam no interior de Goiás, para procurar manga, goiaba, porque eles não tinham que comer em casa. Aí as pessoas olham para minha esposa hoje, a maneira como ela se veste, a casa onde nós moramos, e as pessoas acham que nós somos herdeiros. Não, querido, nós saímos do zero, do fundo do poço, porque se um pode, todos podem. A gente aprendeu como construir essa vida. A gente aprendeu como sair daquele estado indesejado. E é isso que eu estou te ensinando aqui, vou te ensinar até domingo. Porque se outras pessoas conseguiram construir uma vida extraordinária, por que você não? Só que isso vai exigir novas decisões. Porque a vida é feita de decisões. Grave algo aí, uma chave poderosa. Toda condição só muda a partir de uma
decisão. Você quer mudar alguma condição da tua vida? Quais são as condições que não te agradam? Quais são as realidades da tua vida que não te agradam? Isso exigirá uma nova decisão. Novas decisões, novos resultados. Mesmas decisões, mesmos resultados. Não decidir também é uma decisão. Há muitas pessoas que simplesmente não decidem nada. Mas no fundo, elas estão tomando uma decisão. Não decidir. O seu amanhã, o seu futuro, será fruto das suas decisões. Eu gosto muito de fazer um comparativo, quero te mostrar aqui, no flip. Eu sempre gosto de falar sobre a diferença que há entre o ouro versus o diamante. Qual que é a diferença entre o ouro e o diamante? Presta atenção. O ouro, ele está lá. Na onde? Na natureza. Se você extrair todo o ouro, o que é que vai acontecer? Ele acaba. Se você extrair todo o ouro da natureza, o ouro vai acabar. Ou seja, ou ele está lá, ou ele não está lá. Ou é, ou não é. Diferente do diamante. O diamante, matéria-prima, carbono. Exemplo de carbono, vamos pegar um exemplo mais simples que todo mundo vai ter em casa. Sabe aquele carvão que você usa para assar a carne? Aquilo ali é carbono. Carbono, que é a matéria-prima, submetida a um processo, grava a palavra processo, tempo, temperatura e pressão. Se transforma em quê? Diamante. Hoje, por exemplo, você já tem diamantes que são feitos de maneira artificial em laboratórios. Se consegue fazer isso. O que eu quero te dizer? O ouro está lá. Ou é ou não é. Ou está ou não está. O diamante, ele é fruto de um processo. Daquele carvãozinho comum, sujo, mas que se submeteu a um processo e se tornou numa pedra preciosa, com valor, uma das mais resistentes que há, e cobiçadas. Rafa, e o que isso tem a ver comigo? O que isso aqui tem a ver conosco? Tudo. Porque se você nasceu em berço de ouro, maravilha. Isso aqui você não escolhe, ou você nasceu em berço de ouro, ou não nasceu em berço de ouro, não tem como escolher, ou é ou não é, ou você esteve lá, naquele ambiente estruturado, favorável, ou não esteve. Porém, se você não tiver nascido em berço de ouro, como eu não nasci, você pode decidir se tornar um lindo diamante. Olha para mim, querido. Quem era o Rafael? O Rafael era um carvãozinho sujo. O Rafael era um depressivo, cheio de bloqueios, de traumas. O Rafael era alguém sem propósito. O Rafael era um cara desacreditado. Como eu te falei na primeira aula, o Rafael foi uma pessoa que quando perdeu o pai, as pessoas disseram, vai virar bandido. Eu me lembro até hoje, eu chegava na casa de um tio meu, eu não tenho nada contra ele, inclusive ele até faleceu, mas depois que eu fui entender o porquê que ele falava aquilo, todas as vezes que eu chegava na casa dele, ele gritava lá do quarto, meio, alcoolizado já, que ele gostava de tomar todo final de semana, e ele dizia, a periferia chegou, olha a periferia aí, e ele vinha sorrindo e me cumprimentava, a periferia. Eu não entendi aquilo a priori, eu era mais novo, adolescente ali, depois eu fui compreender o porquê da periferia, porque eu era um carvãozinho, eu era alguém sem valor, eu era alguém sem propósito, as pessoas não me tinham como referencial, eu fui humilhado, querido, rejeitado, grande parte da minha vida, eu era um zero à esquerda, eu tinha tudo para não ser um nada, para não dar em nada. Só que o carvãozinho, submetido a tempo, temperatura e pressão, se tornou no quê? Num lindo diamante. O carvãozinho que trilhou essa jornada de autoconhecimento, o carvãozinho que se submeteu a esses processos que eu estou te mostrando aqui
ao longo dessas aulas, se tornou num diamante. Hoje as pessoas querem estar próximas de mim. Hoje as pessoas pagam para ter 1 hora comigo. Hoje as pessoas enxergam valor em mim, elas se inspiram em mim, por causa da minha vida, por causa dos meus resultados, mas eu era um carvãozinho sujo, mas eu decidi, vou gritar para você despertar aí, eu decidi viver o processo, e eu quero que você decida nessa noite viver o processo. Se você é um carvãozinho sujo, se você é alguém sem valor, se você é alguém que ninguém acredita, se você está com a vida toda bagunçada, toda destruída, desculpe com a palavra, toda lascada, ou talvez não, você é uma pessoa que chegou num certo nível e não consegue romper um nível adiante, eu quero te dizer, querido, não importa se você nasceu ou não em berço de ouro, se você viver o processo, você vai se tornar um lindo diamante. Então escreve aqui nesse chat aqui, eu decido ser diamante. Escreve aí, eu decido ser diamante. É uma decisão. Eu quero ver esse chat aqui bombando. Eu decido ser diamante. Porque você tem 2 escolhas. Ou você continua sendo a vítima, procurando culpados, esperando que a sua vida mude do nada, que apareça o salvador da pátria, ou você decide viver o processo que começou segunda-feira, que vai até domingo, e que pode se estender, se você decidir ser um aluno meu no Método VEX. O que você decide? Continuar reclamando? Continuar vendo a vida passar? Ou você decide se tornar em um lindo diamante? O seu passado só vai te definir se você decidir se entregar a ele. Sua vida não é fruto do acaso. Nada acontece do nada. Tudo é reflexo da nossa realidade interna. E você precisa entender que existem algumas leis, que eu quero te mostrar agora, que estão operando para construir essa realidade, se você saber utilizá-las da maneira correta, ou para reforçar a realidade que você já vive. O fato é que a sua vida não está como fruto do acaso. E eu vou trazer alguns princípios aqui para te provar isso, ok? Quando nós falamos sobre o poder de moldarmos a nossa própria realidade, nós estamos falando de um princípio que as pessoas dão a ele vários nomes. Por exemplo, cocriação, atração, fé, física quântica e etc. O fato é, existem leis que elas estão o tempo todo regendo a sua vida e moldando a realidade da sua vida. E se você aprender a lidar com essas leis, você consegue, de maneira intencional, proposital, mudar a realidade da sua vida. Chame de lei da atração, chame de cocriação, chame de física quântica ou chame de fé. Eu sei que tem pessoas que têm, talvez, resistências com nomes como lei da atração. A lei da atração existe, ela existe. Ela só não existe do jeito que ensinam. Porque as pessoas ensinam a lei da atração como se fosse uma mágica, né? Você vai ficar visualizando, repetindo alguma coisa com os braços cruzados e vai aparecer um carro, vai aparecer uma casa. Isso é história da carochinha. Não é assim que funciona. Da mesma forma que a fé. Só ficar falando eu creio, nada vai acontecer, querido. O próprio apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é o quê? Morta. O que é obras ali no contexto? Ação. Uma fé que não tem uma ação correspondente, tipo, eu creio, mas não ajo em alinhamento com aquilo que eu digo que eu creio, isso aí é só uma crença inerte, improdutiva, que não vai te levar a lugar nenhum. Então chame do que quiser, cocriação, atração, fé ou física quântica. Mas o que eu quero que você entenda? Que a sua vida ela está sendo moldada, baseada em pelo menos 3 pilares. O primeiro pilar é o pensamento. Esse é o primeiro pilar. O pensamento. Toda a realidade, escute bem, toda a realidade ela é fruto, em primeiro lugar, de um pensamento. Tudo que está
visível à nossa volta, um dia esteve na mente de alguém. Essa caneta, esse passador de slide, esse computador, esse telão, tudo que você está vendo, um dia esteve na mente de alguém. Um dia alguém idealizou essa caneta na sua mente, e depois que ele idealizou na sua mente, que ele construiu a imagem clara dessa caneta, ele então foi atrás dos recursos para trazer aquela imagem que ele tinha na mente à existência. Então, toda a realidade, ela parte a partir do quê? Dos seus pensamentos. Toda a realidade é construída a partir do pensamento. O pensamento, na verdade, ele é um ensaio da realidade. Como eu te disse, se você acredita ou não, é uma questão sua, eu acredito que Deus criou todas as coisas. Só que antes de Deus criar, Ele pensou. Porque você só pode dar forma àquilo que antes você visualiza na sua mente. Agora eu te pergunto, como é que estão os seus pensamentos? Como que é a estrutura do seu padrão mental? Que tipo de pensamento governa a sua mente? Nós temos aí uma estimativa de 45 a 55 mil pensamentos por dia. Eu te pergunto, qual é o padrão mental dos seus pensamentos? Qual é o padrão mental? Porque se você começar a perceber, estar consciente dos seus pensamentos, você vai chegar à seguinte conclusão: que a maior parte da sua realidade está diretamente conectada com o seu padrão mental. E pensamento é muito mais do que algo subjetivo, ainda que não é tangível, palpável. Pensamento é energia, querido. Rafa, que conversa é essa de energia? Para de ser bitolado e místico. Tudo é energia. Aí você vai lá para a física quântica. Se achavam que a menor partícula da matéria, que é o átomo, se achava que o núcleo do átomo era a matéria. O que é partícula? Se você pegar essa caneta, qualquer coisa que é matéria, meu corpo, essa caneta, pegar um microscópio e aproximar, um microscópio potente, um microscópio eletrônico, você vai chegar na menor partícula dessa caneta, que é o quê? Um átomo. Tudo que você vê ao seu redor, a terra, árvores, tudo que é matéria, é constituída por átomos. Se achavam que o núcleo do átomo era matéria, só que descobriram que não é. Sabe o que está no núcleo da menor partícula de um lápis como esse, de uma caneta como essa? Energia. Isso significa que toda a matéria que você apalpa, que você vê, que você pega, é na verdade um conjunto de átomos que tem no seu núcleo um campo de energia vibracional que vibra de maneira tão poderosa ao ponto de condensar essa energia e transformá-la em matéria. E aí nós vamos para o pensamento. Se a raiz da matéria, se o que está dentro de um átomo é energia, então nós podemos afirmar, como a física quântica afirma, que a energia ela vai produzir matéria. O Einstein já afirmava isso. Então a raiz da matéria é energia. E cada vez mais os cientistas estão aprofundando nisso. E pensamento é energia. Se você for lá no YouTube, né, ou aqui no YouTube depois, e pesquisar filmagem de uma sinapse neural, que é a hora que os seus neurônios estão ali trabalhando e produzindo os pensamentos. É interessante, eles conseguiram filmar com uma câmera microscópica. É como se fossem alguns curtos elétricos acontecendo no teu cérebro. Na verdade, você é um grande campo de energia. Cientificamente falando, isso já está comprovado. Um grande campo de energia. Então, quando você pensa, não é só uma imaginação. Quando você pensa, você está emanando, ou seja, liberando para o ambiente um campo energético. Eu vou te provar que isso é verdade. Quantos aqui de vocês, olha só, quantos aqui de vocês já tiveram a experiência de estar pensando numa pessoa e ela te ligar ou te mandar uma mensagem no WhatsApp? Digita eu aí. Já teve essa experiência? Várias vezes, né? Digitei. Eu já tive várias vezes. Aí você solta aquela frase, né? Fulano, você não morre mais. Eu estava justamente pensando em você.
Aí eu te pergunto, você acha que isso é por acaso? Você acha que essas coincidências, o fulano te chama, te manda uma mensagem, justamente no momento que você estava pensando nele, você acha que isso é por acaso? Você não sabe de nada, inocente. Isso não é por acaso, querido. Rafa, o que é isso? É telepatia? Pode chamar disso. Mas isso é um campo energético que você conseguiu liberar quando você fixou seu pensamento naquela pessoa e atingiu uma frequência determinada. Tem muitas experiências que provam isso. É por isso que muitas vezes quando Deus vai fazer na vida de alguém, quando você vai na Bíblia ver Deus fazendo algo na vida de alguém, a primeira coisa que Deus faz é criar uma imagem. Quando ele liberou a promessa para Abraão, a primeira coisa que ele fez é: Abraão, olha para as estrelas e olha para a areia da praia. E veja como é numerosa, assim será numerosa a sua descendência. O que é que Deus estava construindo na mente de Abraão? Uma imagem. Porque se você primeiro não tiver uma imagem, um pensamento a respeito daquilo que você quer, você não chegará na realidade daquilo. Eu devolvo a pergunta de novo para você. Como é o seu padrão mental? Sua mente é o quê? Toda organizada? Seus pensamentos, seus padrões de pensamentos, como que está isso aí? Está tudo organizadinho? Tudo alinhado? Ou tem uma bagunça, uma desordem aí? Como eu te disse, o pensamento cria a realidade. E eu te falei lá na primeira aula, a psicologia, ela traz para nós o quê? A prova das doenças psicossomáticas, lembra? Doenças que aparecem no seu corpo, fibromialgia, alergias, enxaqueca. A pessoa vai no médico, faz uma bateria de exames e não consegue achar a raiz da enxaqueca. Por quê? Porque a raiz não é física, é mental, é psíquica. Há uma somativa na psique, que são os pensamentos. De tanta pessoa somatizar na mente dela, o corpo manifesta, ou seja, o pensamento criando uma realidade. Há alguns estudos que comprovam que uma pessoa pode estar saudável. Se o médico disser para ela, por um engano, você só tem mais 6 meses de vida, e ela aceitar aquele pensamento como uma verdade, ela morre em 6 meses. Porque todo o organismo, todo o corpo dela vai se preparar para se desligar naquele período. E é por isso que você vai ver nos hospitais de câncer, principalmente que lida com crianças, aqueles palhaços entrarem, as pessoas irem lá para quê? Para elevar o nível de pensamento e de estado emocional, porque já foi comprovado que o pensamento e o estado emocional têm a capacidade de combater ou de refrear o desenvolvimento do câncer. Nós estamos cercados de provas. Só que o problema é que você não usa isso aqui de maneira intencional. A sua mente continua construindo uma realidade totalmente desfavorável do que você tanto queria. Então, pensamento é o primeiro elemento que tem o poder de construir e de moldar a sua realidade. Detalhe, a sua realidade é fruto disso aqui. E é por isso que a gente toca tanto nisso aqui durante a semana, e o método VEX tem como pilar número 1, o módulo número 1 é o módulo sobre o pensamento, para mudar o seu padrão mental, porque não tem como mudar de vida, não tem como romper em todas as esferas se você não mudar o seu padrão mental. Não tem jeito. O segundo pilar desse tripé que cria a sua realidade é a fala. Aquilo que sai da sua boca. Existe uma frase muito famosa no nosso meio, né? Que diz que a palavra tem poder. E realmente, a palavra tem poder. O que sai da sua boca, o som que você reverbera, ele interage com o ambiente. Ele interage com a realidade. Quantos aqui já tiveram aquela experiência de você entrar numa casa ou num ambiente e você falar: nossa, que ambiente carregado, que ambiente pesado. Já teve essa experiência? Digita no chat aí, eu. Digita eu aí. Você também talvez teve a experiência de entrar num ambiente e falar: nossa, mas eu sinto tanto paz aqui nesse ambiente, eu sinto uma energia boa, eu me sinto leve, feliz. Por que é que você tem essas percepções no ambiente? Eu vou te dizer por quê. Porque quando você fala algo, por exemplo, eu estou aqui falando, dando essa aula, as minhas palavras, elas vão ficar reverberando nesse ambiente por muito e muito tempo. Só que ela cai a frequência, e aí os meus ouvidos não conseguem captar
Isso é física. A física comprova que quando você... É igual você jogar uma pedra no lago. Quando a pedra bate na água, aquela onda, ela se estende. E ela vai percorrendo. Só que a frequência dela vai caindo. Por isso que a onda vai diminuindo. Mas ela continua percorrendo até um certo tempo. Quando você fala, o som é uma onda. Que chega até os teus ouvidos. Só que é uma onda que fica reverberando no ambiente. A frequência cai, por isso que você não ouve mais, senão você ficava ouvindo ecos e ecos e ecos de várias palavras, por exemplo, ditas aqui dentro desse estúdio. Mas a frequência cai, só que elas continuam reverberando aqui. Então, quando você entra, por exemplo, numa casa que o ambiente é pesado, parece que você foi sugado, sugada, é porque as pessoas naquele ambiente só liberam palavras ruins. Palavras de morte. Só fala de desgraça. A fala daquelas pessoas é uma fala destrutiva, negativa. Os seus ouvidos não conseguem captar, mas a sua alma, presta atenção, a sua alma consegue captar a frequência do ambiente. E é por isso que você sente o ambiente pesado. É por causa do som, da fala que está reverberando aquele ambiente, interagindo com o ambiente, moldando a realidade do ambiente. A frequência do ambiente. Quando você vai no culto lá, na missa, seja o que for, aí você entra lá no prédio da igreja, você fala, nossa, aqui é tão bom, me sinto tão bem quando eu entro aqui. Aquilo lá não é sagrado não, tá? Aquilo lá é só um prédio de tijolo com cimento. Só que as pessoas que entram naquele prédio, elas entram para adorar, para cultuar a Deus. E adivinha, as palavras que ficam reverberando naquele ambiente, a sua alma capta isso. E aí você tem essa sensação de bem-estar, de leveza e etc. Porque as palavras estão moldando a sua realidade. Você quer um outro exemplo mais poderoso também? Quando alguém fala algo para você que te fere, você sente isso literalmente. Primeiro você se sente ofendido, depois você sente uma angústia e parece que todo o seu corpo se arma em cima daquela ferida emocional ou daquela ofensa. Sabe por quê? Porque o seu corpo ele é constituído, se eu não me engano, por 70% de água. E as palavras têm o poder de afetar as moléculas de água. Como assim, Rafa? Eu não sei se você já viu aquela experiência onde, eu não me lembro agora se era um chinês, japonês, era um oriental. Ele pegou 2 amostras de água e ele colocou elas em 2 tubos de ensaio. E a experiência que ele fez é, todos os dias, para uma amostra de água, ele falava palavras positivas, e para outra, palavras negativas. Durante alguns dias ele fez essa experiência, e quando ele pegou essas amostras de água e foi examinar no microscópio, ele ficou impressionado. Os cristais de água gerados por aquela amostra que ele falava palavras positivas, eram cristais de águas uniformes, belíssimos. E os cristais de água daquela amostra que ele direcionava palavras negativas, eram disformes. Algumas pessoas também já fizeram essa experiência com plantas, com arroz, ou seja, isso foi se popularizando. Para provar o quê? Para provar que aquilo que sai da sua boca afeta a sua realidade, inclusive você. Então, se a palavra afeta as moléculas de água, e o seu corpo é feito de 70% de água, quando você fala ou escuta as coisas erradas, todo o seu corpo, querido, toda a sua vida é afetada. A sua realidade é afetado. Se você for estudar a epigenética também, ela vai mostrar isso. Como as suas células interagem com o seu campo emocional, e o seu emocional é fruto do seu campo mental. É por isso que tem pessoas que elas conseguem experimentar de cura, até mesmo sem tomar remédio e fazer tratamentos, modelando seus pensamentos e equilibrando a sua vida emocional. Isso acontece lá dentro do método VEX. Pessoas que são livres de enfermidades, inclusive algumas crônicas, que era fruto do quê? Do campo mental e emocional desregulado. Então, o que sai da sua boca cria a realidade. E aí é interessante, a gente vai para a Bíblia também, a gente tem N exemplos, né? Como é que Deus criou
todas as coisas. Ele disse, haja. O princípio criativo da palavra está lá em Gênesis. E se nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, nós temos a mesma capacidade, obviamente, numa potência menor. Nós somos co-criadores. Esse é um dos princípios que eu creio muito nele. Por que nós somos co-criadores? Deus é o Criador, Ele cria sem limites. Nós somos co-criadores, ou seja, criamos em cooperação. Cooperação com o quê? Com as leis pré-estabelecidas por Ele. E dentro dessas leis, o pensamento é a primeira fonte criadora. Depois, a palavra, a fala. É a segunda fonte criadora. O que você fala está moldando a sua realidade. E o terceiro pilar são as emoções. Você pensa, o que você pensa, você reverbera, mas o que você reverbera também você reforça aonde? No seu campo emocional. Lembra que eu te mostrei nas últimas aulas que você funciona dessa seguinte forma? Você, a sua alma, né? É a mente, emoção e comportamento. Essa letrinha é braba, hein? Isso é a sua alma, mente, emoção e comportamento. Seu funcionamento passa por essa sequência, por essa tríade. Você pensa, sente e se comporta. Dentro da lei, da cocriação, da fé, seja o que for, essa tríade praticamente se repete aqui. Porque depois das emoções, vai vir o comportamento. Mas eu nem coloquei ele aqui. Porque ele é uma consequência. Mas eu quero que você entenda pelo menos esses 3 pontos aqui. Ó. Isso aqui está moldando a sua realidade. O que você pensa, o que você fala e o que você sente. E aí vem a importância da gente mexer nisso aqui, ó, que é a sua mente. Por quê, Rafa? Porque é isso aqui que vai comandar tudo isso aqui. É a sua mente que vai comandar tudo. Por isso que eu te disse, ela é o seu centro de comando. Agora presta atenção, enquanto o pensamento emana, é como se fosse uma energia liberada, a fala também emana, as emoções têm o poder de atrair. E aqui está um ponto importante. Você já parou para perceber que a maior parte das coisas que você tem medo, elas acontecem com você? Porque o medo é um estado emocional que é muito atrativo. Se você, por exemplo, sai de casa com medo de bater o carro, há muitas probabilidades de você bater o carro. Se você sai de casa com medo de ser assaltado, há muitas probabilidades de ser assaltado. O medo é um estado emocional altamente atrativo. E aí eu quero te mostrar agora, baseado numa tabela. Meu time vai projetar para você uma tabela das frequências emocionais. Eu quero te mostrar como que essas frequências emocionais estão influenciando a sua vida, querido. Porque presta atenção, o pensamento emana, a fala emana, libera para o ambiente, mas a emoção atrai. Então, dependendo da emoção que está mais presente na sua vida, é isso que você está atraindo. Essa é a realidade que você está atraindo. Então, essa tabela que você está vendo aí, ela foi desenvolvida por um pesquisador, um cientista, psicólogo chamado David Hawkins. O David Hawkins, ele é um PhD. O que é um PhD? É uma pessoa que ela exauriu naquela área dela, pesquisa, estudo e etc. E ele, então, desenvolveu essa tabela chamada de níveis de consciência de Hawkins, onde ele conseguiu medir a frequência dos estados emocionais de uma pessoa. E ele, então, dividiu as frequências nessa tabela aqui. Você tem as frequências de contração e você tem as frequências de expansão. E tem também a neutralidade. Enquanto eu vou explicando, olha para essa tabela aí, para você já ir se identificando. Quais são os estados emocionais que mais prevalecem na sua vida? E o que o David Hawkins começou a concluir?
que o estado de frequência emocional, o qual é mais permanente na vida de uma pessoa, está afetando diretamente a realidade da vida dessa pessoa. As frequências de contração, que é basicamente de 175 Hz para baixo, ele fala que quem está atuando nessa frequência, ou se esses estados emocionais mais permanecem na sua vida, que tem essas frequências de contração, são as pessoas que vivem uma vida de resistência. O que é uma vida de resistência? Uma vida difícil. Uma vida que não flui. É um peso. É uma vida de muito esforço. Olhem para essa tabela. Qual é a emoção mais predominante na sua vida? Qual o estado de consciência mais predominante? Eu vou te explicar agora um pouco mais. Vai tentando se enxergar. Em contrapartida, ele diz que aqueles que estão com nível de consciência de expansão são aqueles que vivem uma vida mais fluida. Sabe aquelas pessoas que você olha para elas e diz, para o fulano é muito mais fácil. Parece que tudo dá certo na vida dele. Não, querido. Isso aí acontece por causa do estado de consciência que mais permanece na vida dele, o nível de consciência, que produz uma emoção, um estado emocional mais permanente na vida dele. E eu vou te mostrar o porquê que eu estou explicando isso e onde eu quero chegar. Então presta atenção. Nós temos aqui abaixo os níveis de consciência de contração. Então a gente tem, por exemplo, o nível mais inferior é o nível da vergonha. Então uma pessoa que tem... O que é nível de consciência, Rafa? É o que mais prevalece na sua mente, o que você mais está consciente. Se você é uma pessoa extremamente envergonhada, se isso está muito presente na sua consciência, o sentimento ao qual você vai vibrar mais, a emoção, é a humilhação. Por isso que você se vê aquém das pessoas. E nessa frequência, você não vai romper em nenhuma área da sua vida. E ele vai mostrando outros níveis mais elevados. Por exemplo, o nível do medo, que eu te falei, 100 Hz. Se uma pessoa está consciente o tempo todo, medo, qual é o estado emocional que vai prevalecer? Ansiedade. Por isso que eu te falei que a ansiedade é o medo elevado. Então, uma pessoa que tem nível de consciência, é medo o tempo todo na cabeça, estado emocional, ansiedade, essa pessoa vai romper na vida? É claro que não. A ansiedade paralisa. Então, dá uma olhadinha nessa tabela aí que está aparecendo. Não sei se está dando para você ver certinho, mas a gente vai tentar focalizar aqui em alguns pontos. E observe quais são os níveis de consciência que está aqui na coluna do meio, que está gerando uma emoção. Quais desses níveis de consciência, ou quais dessas emoções mais estão presentes na sua vida? Você pode falar, Rafa, eu estou identificando vários, tá, mas eu quero saber qual é o que está mais presente. Isso aqui está atraindo a vida que você tem hoje. Aí a gente precisa mudar. Como é que a gente muda o estado emocional que é altamente atrativo, como eu te mostrei aqui, ó? Altamente atrativo. Como que eu mudo o estado emocional? Mudando o quê? O nível de consciência. Isso aqui, ó, é a sua mentalidade. É o seu padrão mental. Nível de consciência é padrão mental. A gente precisa aumentar a sua frequência, elevar a sua frequência mental, para mudar o emocional, para atrair condições diferentes, para que você possa construir uma vida diferente. E quando eu falo atrair condições, querido, não é mágica, mas é algo impressionante. É como se as circunstâncias das nossas vidas começassem a se encaixar. Aí as pessoas corretas aparecem no nosso caminho, portas se abrem, parece até milagre, né? E pode ser também um agir divino, mas aqui eu estou te mostrando ciência. Estou saindo do campo da religião. Estou te mostrando ciência. Estou te mostrando leis da física, também leis espirituais. Tudo isso aqui está moldando a sua realidade. Então, quando você eleva o seu nível de consciência, padrão mental, você muda automaticamente o quê? O seu estado emocional. E mudando o seu estado emocional, a vida se torna mais leve, mais fluida.
Aí parece que tudo está conspirando. Aquela famosa frase, parece que o universo conspira ao meu favor. Não é o universo, querido. É o seu mundo interior que foi ajustado. É o que nós fazemos lá dentro do Método VEX. E estamos fazendo aqui na Semana do Autoconhecimento. Agora, o David Hawkins, ele vai nos dizer que existe uma frequência que vai te colocar no campo da neutralidade, que é o quê? A coragem. Ele afirma nos seus estudos que quando você atinge a frequência de 200 Hz, que é o estado de consciência da coragem que está ali, você entra num campo emocional que é o da determinação. E quando você chega nesse nível aqui, você está num limiar de romper para a camada de cima, para a vida de expansão, ou retroceder para a camada de baixo, para a vida de retração, para a vida difícil, que talvez é a vida que você vive hoje. E aí eu acredito em uma verdade. Eu acredito que você está aqui porque você chegou nesse ponto aqui, ó, 200 Hz. Porque ele afirma outra coisa. Ele diz que as pessoas que chegam em 200 Hz, nível de consciência, coragem, agora vai, minha vida vai dar certo, eu vou fazer diferente e tal, essas pessoas geralmente são as pessoas que buscam o autoconhecimento. São as pessoas que começam a compreender que as condições serão mudadas a partir de novas decisões. São as pessoas que entendem que a vida não é fruto do acaso, mas é uma consequência das suas decisões. São as características das pessoas que chegam no nível da coragem. E eu creio, ou quero crer que você que está aqui, chegou no nível da coragem, ou pelo menos encostou aqui, ou está encostado nesses dias. Só que agora você tem que vigiar, querido. Por quê, Rafa? Porque você pode retroceder. Ou você pode ir para os níveis de expansão. E o que vai determinar isso, Rafa? O que vai determinar é você continuar nessa jornada, porque até domingo eu estou trabalhando o quê? O seu nível de consciência. Você não notou, desde a primeira aula, que enquanto eu vou te dando aula, a sua consciência, a sua mentalidade, ela está mudando? Talvez você chegou aqui em nível de consciência lá embaixo. Vergonha, cheia de culpa, apático, apática, com muita tristeza, com muito medo. Talvez isso ainda esteja presente em você, mas você percebe que algo dentro de você está mudando? E por que isso está mudando? Porque eu estou trabalhando o seu nível de consciência, através do quê? Das aulas. Por isso, escreve aí mais uma vez. Eu vou até o fim. Pode tirar a projeção e voltar para mim aqui. Escreve, eu vou até o fim, querido. Por que eu quis te mostrar essa tabela hoje? Porque eu quis te mostrar o seguinte. Vou voltar aqui, vou desenhar um outro para ficar mais claro. A tríade, né? Comportamento. Eu quis mostrar o seguinte. Que toda a sua vida depende disso aqui. Isso aqui é o centro de comando. Se tem bloqueios, lembra da aula de ontem, de bloqueios? Onde é que estão os bloqueios? Lá, na mente, no seu inconsciente. Se tem bloqueios, se tem crenças erradas, se tem crenças limitantes, se o seu padrão mental é todo bagunçado, e a maioria do ser humano tem um padrão mental bagunçado, por isso que precisa dessa jornada, automaticamente isso aqui vai ser bagunçado. E automaticamente, a vida que você não quer viver estará sendo reforçada todos os dias. Porque não tem como eu mudar o seu estado emocional e comportamental se eu não mudar o seu nível de consciência. Nível de consciência é o quê? É aqui, ó. É o que está dentro da sua mente. Vou te dar um versículo bíblico, que eu amo ele. Anote aí, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Sabe o que Paulo vai nos ensinar lá? Paulo diz o seguinte:
Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Presta atenção, sabe o que Paulo está nos dizendo? Você pode ser um cristão genuíno. Você crê em Jesus, você vai no culto, vai na missa, mas o que Paulo está nos ensinando é o seguinte: se você não renovar isso aqui, mente. Renovação é uma outra palavra para reprogramação, é a mesma coisa. Se você não renovar isso aqui, você pode ser um bom religioso. Sua vida continua do mesmo jeito. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus tem uma condicional. E a condicional não é bater ponto todo domingo no culto. A condicional é renovar sua mente. Não adianta ter uma fé genuína e uma mente velha. Por isso que eu faço a união de autoconhecimento com conhecimento do alto aqui. O que é conhecimento do alto? É a sabedoria bíblica de Deus. Eu não consigo me apartar disso. Eu não vejo um ser humano tendo uma vida plena livre disso. Não vejo. Por isso que eu aplico as duas coisas. O povo hebreu saiu do Egito de uma vida de escravidão. Mas sabe por que aquela geração não entrou em Canaã? Porque eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu da vida deles. Eles ainda pensavam como escravos. Não adianta você ter um monte de promessa, querido, se a sua mente é uma mente escravizada por conceitos, crenças e ideias erradas. A mente é o centro de comando. Esse mundo trabalha para conquistar isso aqui, a sua mente. A mídia trabalha para conquistar a sua mente. As músicas, eu não sei se você sabe qual que é o propósito das músicas? Controle mental. Formatação mental. Inclusive tem uma entrevista que o Michael Jackson, ele afirma isso. Perguntaram para ele, por que vocês repetem tanto o refrão? Ele falou, porque quanto mais eu repito um refrão, embalado por uma melodia, mais eu consigo reprogramar ou programar a mente das pessoas. E ele mesmo fez o alerta. Tem no YouTube aí, depois pesquisa. Tudo nesse mundo, querido, acorda aí, é feito para governar a sua mente, para moldar a sua mente, para programar a sua mente. Por quê? Porque quem controla a sua mente, controla a sua vida. Mas quem assume o controle da sua mente e vive essa jornada de reprogramação, muda a sua vida. Muda a sua vida. Eu te falei e vou repetir novamente. Lembra que eu te falei da sua essência? Novamente eu vou fazer esse desenho aqui, Você é um ser espiritual que possui uma alma e que habita em um corpo. A sua essência está aqui, o seu superpoder, digamos aqui. Está aqui. A sua alma é como se fosse o recheio do sanduíche. Então, ou ela libera o que está aqui para todas as esferas, ou ela bloqueia. E quando é que a sua alma bloqueia todo o seu potencial? Quando é que a sua alma bloqueia toda a sua essência? Quando ela não é trabalhada nos três aspectos: mental, emocional e comportamental, que são as funções da sua alma. Só que a mente é o centro de comando. Por isso que eu estou falando muito de mudança de mentalidade. Eu sei que parece chover no molhado. Eu sei, já ouvi falar sobre mudança de mentalidade. O que adianta saber, ouvir falar, mas não viver essa jornada? Não adianta, querido. Então, eu estou fazendo questão de hoje, nessa aula, trazer para você um embasamento científico, através da tabela do David Hawkins, para te provar mais uma vez que o seu nível de consciência, que é o padrão mental, que está determinando o seu padrão emocional, está moldando e influenciando a sua realidade de vida. E se você não mudar isso, querido, sua vida não vai mudar. Não adianta. Você precisa de um alinhamento nas 4 esferas, que são os 4 pilares: mental, emocional, comportamental e o espiritual. É o que nós fazemos aonde? Dentro do método VEX. Foi por isso que eu criei o método VEX, querido. Algumas pessoas já começam a perguntar, porque eu comecei a falar na segunda-feira: Rafa, como que é o método? Eu quero que você seja meu mentor.
Eu quero ser um aluno seu, uma aluna sua. Pessoal, eu vou revelar o método. Não é hoje. O que é um método? Sabe o que é um método? Um método é um conhecimento organizado, que tem início, meio e fim. O que é um método? É uma metodologia onde você entra numa ponta e sai na outra ponta com os resultados que você esperava. Isso é um método. É algo que funciona. São milhares de alunos que eu tenho lá no VEX, que entraram no VEX nos seus estados atuais, uma vida toda bagunçada, cheia de bloqueios, cheia de limites, e saíram da outra ponta, que é a conclusão do método VEX, com uma vida extraordinária, toda alinhada para continuarem a romper. Isso é o método, é o que o método faz. Eu amo passar depoimentos por causa disso, inclusive vou passar mais um depoimento agora. Por quê? Porque os depoimentos, eles são as provas de pessoas comuns, como eu e você, que por causa de uma metodologia, que trabalhou aquilo lá, ó, a alma delas, o padrão mental, elas mudaram todos os aspectos de suas vidas. Não importa a idade, não importa a condição, não importa se nasceram em berço de ouro ou não. São pessoas que decidiram passar por esse processo para se tornarem um precioso, valioso diamante. Eu quero soltar para você mais um depoimento, minha equipe pode soltar. Eu queria que você assistisse esse depoimento para que ele pudesse te inspirar, e eu não terminei a aula, e a gente volta para mais conteúdo. Eu tinha uma mentalidade muito fechada, e eu convivia com uma pessoa que me detonava, né? Me deixava sempre para baixo. O casamento foi muita traição, muita decepção, muita humilhação, muito desprezo. E aí, tudo que ele ia falando, eu fui colocando em minha mente e me tornei nessa pessoa que eu achava que era incapaz, que era burra, que não conseguia fazer nada, né? Eu sentia muita angústia, eu sentia muito medo, eu sentia uma pessoa impotente, né? Uma pessoa muito medrosa, não tinha coragem de fazer nada. Eu ouvia muito as outras pessoas o que achavam de mim, porque eu não me conhecia, eu deixei que as pessoas dessem direção à minha vida. Eu passei 5 anos depressiva, e quando eu conheci o Rafa, aí entrei no método VEX, e aí eu fui trabalhando alma, corpo e espírito. Aí comecei a trabalhar a mentalidade racional e a mentalidade emocional. E aí começou a minha transformação. Aí o que ocorreu na minha transformação? Saí do relacionamento de 4 décadas, que eu era um relacionamento muito abusivo. Aprendi a não ser aquela pessoa vitimista, e isso me causava muito peso, né? Aprendi a tirar tudo isso. Foquei no conhecimento do auto e no autoconhecimento. Aí veio toda a transformação. Mas isso me fez um bem danado. Mas um bem que, assim, eu louvo e agradeço a Deus pela vida do Rafa e por ter encontrado ele. Aí, como começou o meu negócio? Meu filho tem um restaurante e eu coloquei 20 flaus, aqui no Nordeste chama flau, em outros locais são dindim, sacolé, né? Coloquei 20 flaus no restaurante dele, ninguém acreditou que ia funcionar, né? E aí o pessoal começaram a consumir e gostaram, e hoje eu tô com 4 pontos comerciais. E agora já vou colocar um delivery, né? Como é fundamental o curso VEX. Hoje eu tenho foco. Hoje eu sei o que eu quero para mim. Hoje eu me encontrei. Hoje eu sei a minha essência. O Rafa foi fundamental para a minha transformação, para tirar todas as vendas dos meus olhos, né? E assim, parecia que eu estava andando com guia, porque ele tem uma leveza tão grande, uma humildade tão grande, uma forma de passar. É gostoso de ouvir o Rafa. O Rafa não tem preço. O que ele passa para a gente não tem preço. Eu amo assistir esses depoimentos porque realmente não tem preço você ver uma pessoa entrar no método com a vida toda bagunçada e de repente você, em poucos meses, receber um vídeo como esse, dela testemunhando de transformação, de mudança. E é isso que acontece, querido. É isso que uma metodologia validada produz na vida de uma pessoa. Nós vamos passar alguns depoimentos ao longo dessa semana. Lá no grupo do WhatsApp, meu time, mais adiante, vai enviar mais depoimentos. E se você quiser, a gente envia aos montes para você, para te provar o quanto essa metodologia validada
tem transformado a vida de milhares de pessoas, levado as pessoas a prosperar financeiramente, nas emoções, nas relações, em todas as esferas. Então isso é um método. Eu sei que vocês já querem saber do método, como algumas pessoas já começam a perguntar, mas eu vou revelar amanhã. Amanhã eu vou falar mais sobre o método Vida Extraordinária, ok? E o fato é, quem quer mudar de vida, vai atrás do conhecimento. Eu sempre me lembro de um conselho que Davi deu a Salomão. Davi, ele era o pai de Salomão. Qual foi o conselho que Davi deu para Salomão? Ele diz, meu filho, com tudo que você tem, adquire a sabedoria. Compre a sabedoria. Adquire o conhecimento, que é mais precioso do que ouro e prata refinada. Por isso que quando Deus aparece para Salomão, e diz para ele, pede o que você quiser que eu vou te dar. Basicamente Deus deu um cheque em branco para ele, né? Ele pediu, eu quero sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Porque o pai dele instruiu ele desde novo a pedir sabedoria, conhecimento. E por causa da sabedoria, do conhecimento que aquele homem acessou, todo o resto veio. O reino de Salomão foi um reino que não teve guerra, desfrutou de paz completa. Ele se tornou um dos homens mais admirados, ricos e sábios da sua época. Eu queria pedir algo para você. Eu sou uma pessoa que eu invisto muito em treinamento. Eu sou comprador de curso. Eu compro curso, compro livro, eu entro em mentoria. Eu já entrei em mentoria de 130 mil reais o ano, mentoria de 25 mil reais o ano, mentoria de 5 mil reais. Eu compro curso constantemente. Eu vejo na internet um curso que faz sentido para mim, eu vou lá e compro. Por quê? Porque eu sei valorizar o conhecimento. O conhecimento mudou a minha vida. O conhecimento, ele abriu os meus olhos. E o conhecimento é o primeiro passo para você viver uma transformação completa, porque é o conhecimento errado que vai te alienando, que vai construindo um padrão mental totalmente distorcido e arrebentando com a sua vida. É o conhecimento errado que atrofia a sua mente, que adoece as suas emoções e que não permite você ter comportamentos assertivos para ter resultados corretos. Sabe o que eu fico indignado? Ah, você está bravo? Não, eu fico indignado. É que as pessoas não valorizam a coisa mais preciosa que pode mudar a vida delas, que é o conhecimento, querido. O conhecimento. Valorize o conhecimento. Por que as mídias investem tão pesado na produção de filmes, de novelas, de séries? Por quê? Você acha que é só para te entreter? Não! Abre os seus olhos. É para construir um tipo de mentalidade na massa, para continuar manipulando a massa. Conhecimento, querido. Foi o conhecimento errado, eu vou falar mais sobre isso adiante, que tirou o homem de um lugar chamado Éden. Quando aquele conhecimento penetrou a vida dele. E é o conhecimento certo que pode levar um homem ou mulher a voltar para um lugar de abundância, para um, entre aspas, Éden. A minha vida é prova disso. Cada depoimento é prova disso. Toda vez que eu estou dando aula, sempre tem uns engraçadinhos, eu não sei se já apareceu aqui no chat, porque a gente não dá para acompanhar tudo, que vem aqui e diz assim, isso é mais um vendedor de curso. Sabe o que eu digo para essas pessoas? Acertou. Eu sou um vendedor de curso. E eu sou um comprador de curso também. E eu torço para que no nosso país haja muitos vendedores de curso com conhecimento certo e comprometidos com a causa. Porque o que o brasileiro precisa são de conhecimentos como esse, e eu não sou dono da verdade, porque tem muita pessoa boa aí também no mercado, para terem suas vidas transformadas. Porque os poderosos, manipuladores, eles sabem que se você manter um povo com o mínimo necessário e com pouco conhecimento, você consegue prevalecer sobre esse povo. E é por isso que o nosso país é o país dos auxílios. Porque eu dou o mínimo para a pessoa ficar confortável, mas eu não dou acesso para ela desenvolver isso aqui, a intelectualidade. Porque uma pessoa que muda o seu padrão mental, ela não é facilmente manipulável. Será que você está percebendo o sistema e como isso está nos alienando há séculos? Então, sim,
Eu sou um vendedor de curso e eu espero que muitas pessoas vendam cursos para transformar a vida de outras pessoas. É claro que em todo lugar tem as pessoas de má índole. Tem laranja podre em todo lugar, né? Maçã podre em todo lugar. Tem advogado que vai se associar com crime. Tem médico que vai abusar das suas pacientes. Tem vendedor de curso que vai te enganar. Mas eu posso te afirmar, querido, se você for comigo até domingo, eu vou te provar que eu não sou dessa índole. Além de ser um homem temente a Deus, e muito sério, isso aqui eu faço como um propósito de vida também. O método VEX tem transformado milhares de pessoas. E talvez você já tenha tentado muitas coisas. E eu vou te dar a oportunidade, nos próximos dias, de você dar esse passo e viver essa grande transformação. Vamos fazer o seguinte? Vamos desbloquear essa ideia errada, escassa. Escreve no chat o seguinte, escreve aí, o tolo não compra conhecimento. Escreve aí no chat, o tolo não compra conhecimento. Eu quero ver todo mundo escrevendo, o tolo não compra conhecimento. Que essa é a conclusão de Salomão, no livro de Provérbios. O tolo não valoriza o conhecimento. Por isso que ele continua na tolice dele. Por isso que ele continua com a vida toda travada. O sábio é aquele que cada vez mais investe no conhecimento, porque ele entende que o conhecimento, que foi base para construir a sabedoria dele, mudou a vida dele. Escreve no chat, o tolo não compra conhecimento. E se você estiver aqui como um desavisado, querendo deturpar ou denigrir a minha imagem, olha para esse chat aí e se veja. Se você não valoriza o conhecimento, você é tolo. E a sua vida vai continuar estagnada, vai continuar travada. Valorize o conhecimento porque ele tem o poder de mudar a sua vida, querida. Vá até o fim dessa semana. Amanhã vai ser uma aula poderosa. Amanhã eu quero revelar para você o caminho definitivo para você construir uma vida extraordinária. Amanhã eu quero revelar para você os principais princípios que vai te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. A aula de amanhã, querido, é uma das aulas mais importantes da nossa semana. Então, nem pense em faltar a aula de amanhã. Nem pense, querido. Agora, presta atenção. Amanhã, no final da aula, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o método VEX, mas não vou abrir as inscrições. Eu vou te mostrar o que tem lá. Você vai ficar ciente de tudo. Eu vou te mostrar a oportunidade e a acessibilidade para você vir caminhar comigo. Mas somente amanhã. Eu quero que você absorva o máximo, tudo que eu vou liberar aqui para você. Agora, faz o seguinte. Eu sei que já tem algumas pessoas interessadas em caminhar comigo. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu quero finalizar essa aula dessa forma. Digita aqui no chat, independente de eu sei que você não sabe valor, eu sei que você não sabe como vai funcionar, esquece tudo isso. Eu só quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui gostariam de ser um aluno meu, uma aluna minha no Método VEX, ser mentoriado por mim e caminhar comigo dentro do método por um ano? Escreve aqui no chat, eu. Só quero saber isso. Independente de dinheiro, independente de nada. Não deixe o bloqueio de escassez te impedir, não. Tem pessoas, quando eu falo isso, elas nem sabem o valor do investimento e já começam a falar, eu não tenho condições, você nem sabe do valor, criatura. Não deixe essa escassez bloquear sua mente, não, pelo amor de Deus. Eu só quero entender o seguinte, quantos de vocês gostariam de caminhar comigo, gostariam de ser alunos meus? Digita eu aqui no chat, que eu quero fazer uma coisa hoje. Independente de valor, de nada, que você não sabe nada ainda, só digita eu. Ok. O que é que a gente vai fazer agora para finalizar essa aula? Eu vou mandar um link no chat que é de um grupo diferente do grupo que você está. Esse grupo, se não mudou, vai mudar hoje ainda o nome dele. Ele vai se chamar Método VEX. É o nome desse grupo. Método VEX. Ok? Se você tem interesse, Rafa, eu gostaria muito que você fosse meu mentor. Eu gostaria muito de viver essa jornada, caminhar com você. O que é que eu vou pedir para você? Você vai tocar no link que a gente vai enviar no chat agorinha e vai entrar nesse grupo. Ah, mas eu já estou em outro grupo.
Tá, mas nesse outro grupo, você não vai receber as informações que eu vou mandar nesse grupo novo. Os bônus que eu preparei, os presentes que eu preparei. E nesse grupo novo, lá para sexta-feira, a minha equipe vai abrir o grupo para te dar suporte, para te auxiliar. Então, é um grupo especial, é um grupo específico. Não importa se você já está em outro grupo. Lá para o final de semana, você sai dos outros e permanece só no grupo do Método VEX. Então, se você digitou eu aqui no chat e deseja ser um aluno meu, uma aluna minha, e receber mais esclarecimentos nos próximos dias de como vir andar comigo, nós vamos finalizar essa aula com você tocando nesse link. Amanhã eu vou mandar o replay dessa aula nesse grupo novo. E eu vou mandar o link da aula de amanhã, que é a aula mais importante da semana, também nesse grupo novo, que é o grupo do Método VEX. Então, vou fazer o seguinte, para a gente não delongar aqui e não ficar cansativo, a gente vai encerrar essa aula. Vocês que digitaram eu, vai tocar agora nesse link que está subindo no chat, entra nesse grupo, fica nesse grupo e só aguarde as próximas instruções. Querido, nós ainda estamos caminhando e há muita, como minha mãe dizia, há muita água para rolar debaixo dessa ponte. Isso aqui é só a terceira aula. E eu vou te ensinar muitas coisas ainda nessa semana. Meu compromisso com você é até domingo. E aqueles que são do grupo dos vencedores são aqueles que vão até o fim. Não abra mão da sua mudança. Não abra mão da sua transformação. Eu quero te dar uma dica. Reveja essa aula, reveja a tabela que eu projetei. Aprofunde mais nesse conhecimento, para que você possa absorver ainda mais o conteúdo, porque quanto mais você absorve, mais o seu padrão mental vai sendo modelado. O meu objetivo com você é te conduzir a uma vida extraordinária. Não importa os problemas que hoje você está enfrentando. Então a gente vai encerrar essa aula com você tocando nesse link que está subindo no chat, entrando no grupo e permanecendo nele, ok? Eu vou te dar 2 minutos. Toca no link aí, está subindo na tela, entra no grupo e permaneça nesse grupo até o fim. Nesse grupo, nós vamos te dar todas as instruções e eu vou disponibilizar o meu time para te ajudar, para te auxiliar e para te conduzir rumo a uma vida extraordinária. Eu acredito que nessa noite, você decidiu se tornar diamante. E se você decidiu se tornar diamante, eu vou estar junto com você para te lapidar, para fazer de você um carvãozinho sujo, talvez, como eu era, um lindo diamante. Então toca no link, entra no grupo e eu te vejo amanhã com mais uma super aula, a aula mais importante da nossa semana. Eu me despeço por aqui. Um beijo, um abraço e até amanhã.